Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Quem está animado, diga aleluia. Estamos sempre alegres. Jesus está aqui. Amém? Glória a Deus. Para mim é um privilégio muito grande poder ministrar a palavra do Senhor Jesus. É com muito temor e tremor. Obrigado. Mas eu gostaria de honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Obrigado pela confiança do pastor. Tem liberado a gente para ministrar. Tem liberado a gente para ministrar nos países afora. Amém? Receba em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor Jesus em Êxodo, capítulo 12. E conforme você vai abrindo, fique de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Até aí, pode se assentar. O tema dessa noite, todo mundo sabe, é Páscoa. Mas eu recebi uma mensagem dizendo assim: chocolate, a doce mentira da Páscoa. Isso deixou eu com a pulga atrás da orelha. Falou: chocolate, a doce mentira da Páscoa. E é uma realidade, é uma verdade, todos nós sabemos. Mas da onde vem essa questão do ovo? Da onde vem essa questão do chocolate no dia da Páscoa? Da onde surgiu isso? Então eu fui atrás, e aí comecei a ver algumas coisas. Os persas usavam os ovos porque tinha um símbolo da fertilidade. Então eles pegavam esses ovos, decoravam, faziam uma mesa muito grande e comemoravam a virada do ano de um deus que se chamava Norus. Um deus que chamava Norus. E aí ele pegava, fazia a festa, eram dias e comemoravam. E ali nesse momento, havia uma podridão muito grande. Orgias e muito mais. Aí você vai para a China. China, eles diziam que o universo nasceu por meio de um deus chamado Panru. E esse deus teria nascido dentro de um ovo. E ele nasceu dentro do ovo, saiu, deu origem ao universo e salvou todo mundo. Então eles faziam ovos decorados para daí então comemorar esse Deus falso, um Deus que veio para salvar. Na Ucrânia tinha um Deus que era considerado do renascimento e era comemorado depois do inverno, assim como ia chegando a primavera, era comemorado de um Deus Doziró. E aí ele era um símbolo do renascimento. Também saía dentro de um ovo.
Na minha cabeça eu achei que era um pintinho gigante, né? Mas não é, feio para arrebentar. E comemorava um renascimento, uma nova vida. Só que no século XVIII, haviam dois confeiteiros, dois franceses confeiteiros, que nesse dia, eles decidiram fazer, um dia, fazer ovos de chocolate, e trocar de presente um para o outro. Isso aconteceu no século XVIII. Então eles decidiram fazer chocolates, decidiram fazer bombons lá na França, e presentear nessa data. Daí então começou o comércio, porque daí eles faziam ovos top dos tops, e nem todo mundo tinha condição, e aí eles começaram a vender esses ovos de chocolate, recheado com bombons, alguns trufados, outros não, e aí desencadeia todo aquele processo do comércio de ovo da Páscoa. E é interessante notar que todas essas culturas, a data é mais ou menos próxima, é mais ou menos parecida, e o que eles falam é o quê? De um renascimento, de uma nova vida, que surgiu algo. Mas nós vimos aqui que a Páscoa foi a celebração da liberdade do povo de Deus. Em Êxodo, nós vimos aqui a última praga, ia passar o anjo da morte, liberado pelo Senhor, e só poderia acontecer a remissão, ou na verdade a proteção, se matasse um cordeiro em família. Aí eles faziam um churrasco, comeriam, molhariam no isopo no sangue, passaria nos umbrais da casa, da porta, da janela, e quando o anjo da morte passasse, eles não morreriam, os primogênitos não morreriam. Se o cordeiro fosse muito grande para a família, então se chamaria os vizinhos e faria aquele banquete, e no dia seguinte, o que você deveria fazer? O que sobrou, você queimaria aquilo lá. E é interessante que quando você começa a estudar as Escrituras, tudo vai fazendo ligação e apontando para Cristo, apontando para Jesus, aquele que veio realmente nos salvar, nos libertar do império das trevas e nos fazer livres. Mas eu comecei a mergulhar nesse texto e comecei a imaginar naquele dia, comecei a imaginar como se eu estivesse lá naquele lugar, eu chamando os meus vizinhos, meus amigos, fazendo aquilo lá, passando sangue, cumprindo aquilo que um homem de Deus havia falado, de sacrificar um cordeiro, de passar o sangue. Eu comecei a imaginar aquilo. Nós sabemos que o cordeiro, quem é? E sabemos também o sangue, o que representa. Nós sabemos, nós temos ciência disso. Só que olha só, para entender tudo isso, nós precisamos entender aonde tudo começou, o porquê que tinha que fazer isso. Aqui estava falando que o anjo da morte ia passar e iria haver morte, e consequentemente, quando aconteceu, o anjo da morte passou, e nas casas que tinham o sangue, o Senhor o poupou, morreu o filho de Faraó. Então Moisés chega pela manhã e fala aí: deixa o meu povo ir, cara. Faraó, muito triste, com o seu filho no braço, pega e falou: velho, vai,
Eles saem e vão até chegar no Mar Vermelho. Chega no Mar Vermelho, Faraó se arrepende daquilo que aconteceu, daquilo que ele tinha deixado o povo ir. O povo de Deus ficou 400 anos escravo, 400 anos sendo açoitado, 400 anos sendo oprimido. E quando Moisés chega diante de Faraó e pede isso, Faraó fala: você quer libertar o povo, meu irmão? Então beleza, fala para o seu soldado, vai lá, ó, dobra o açoite deles. Então começa a dobrar o sofrimento. Faraó, com o coração endurecido, se arrepende de ter deixado o povo de Deus e os escravos, e faz o quê? Vai atrás, reúne uma tropa gigante e vai atrás, cavalaria, mete marcha, vai atrás. Mas na frente está o mar, atrás está Faraó. Moisés está diante do Mar Vermelho, e aí ele pergunta: e agora? E aquele povo falando na cabeça de Moisés. E é interessante que Deus fala para Moisés o seguinte: diga para o meu povo que marche. Você vai marchar aonde? Para onde você vai marchar? Para onde você vai marchar se aqui há um mar e atrás o Faraó está vindo com pressão? Aí exige o passo de fé. A partir do momento que Moisés pisa no mar, pega o cajado, entra, o mar se abre e eles passam a pé seco, chega do outro lado, top. O pessoal do Faraó entra no mar, o mar se fecha, aquele acontecimento sobrenatural, algo nunca visto, algo sobrenatural. O pessoal morre, o povo de Deus então é livre. O povo de Deus então está livre da opressão, está livre. Olha só, Deus falou para eles continuarem essa prática de celebrar a Páscoa, de celebrar, de matar o cordeiro, fazer. E é interessante que quando você começa a ver, você começa a analisar as Escrituras, você começa a analisar aquilo que o Senhor está apontando para aquilo que ia acontecer, você vai vendo a riqueza dos detalhes, vai vendo a riqueza daquilo, do engajamento que Deus vai fazendo. Aonde começa o pecado? O pecado começa lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 vai nos contar a história da queda do homem. Gênesis capítulo 3, a serpente vem e fala para Eva o seguinte: de todas as árvores aqui, Deus falou para você não comer. No versículo 3, ela fala o seguinte: não, Deus disse o seguinte, que você não vai tocar nem comer desse fruto, você não vai comer, caso contrário você vai morrer, vocês morrerão. Deus deixou claro. Serpente astuta pra caramba falou o seguinte: certamente não morrerá. Aí no versículo seguinte, Eva olha para o fruto e vê que é agradável aos olhos, é desejável ao paladar, e deseja então ter desse fruto. Ela pega, come desse fruto, dá para o marido come, e eles veem que eles estão peladão, um olha para o outro, Só que nesse meio tempo, no versículo 8, diz o seguinte: ouviu então os passos do Senhor chegando no jardim, na viração do dia. Deus vinha ali para conversar com eles, para ter comunhão com eles, para conversar, para ter um tete a tete. E o que acontece? Adão e Eva estão escondidos, fizeram uma folha, pegaram folha de figueira, se cobriram, porque estavam com vergonha. E aí Deus fala para ele o seguinte: Adão, onde estás? Adão olha para o
para o lado, olha para o outro. Falou: estou escondido. Está escondido? Mas por quê? Estou com vergonha, estou com medo, estou nu. Aí eu tive medo. Cara, você acha que Deus, onisciente, onipresente, onipotente, não sabia que ele tinha feito? Sabia que ele tinha feito, sabia que ele estava escondido, mas ele esperava que Adão batesse no peito e assumisse. E aí quando Deus pergunta para ele e fala assim: Adão, você comeu do fruto? A primeira resposta dele é: a mulher que você me deu do fruto. Então Deus vai para a mulher e fala: você comeu do fruto? A serpente me enganou. Pensa numa bicha sem vergonha, me enganou. E aí Deus lança a maldição, e por conta disso o pecado entra na humanidade. Por conta disso há uma geração corrompida. Por conta disso. E aí Deus faz o quê? Mata um animal. Algumas traduções falam que Deus matou o cordeiro, fez roupa para ele, ou seja, derramou sangue e fez uma roupa para eles, tirando eles agora do jardim do Éden, para que eles não comessem da árvore do fruto da vida eterna. Sabe por quê? Porque senão perpetuamente estaríamos condenados e não haveria mais chance. Então tira eles, ali estabelece o pecado. Então temos que agora, nesse âmbito, sacrificar. Então vem Moisés, Deus levanta Moisés, liberta o povo, resgata a mesma coisa que aconteceu lá no Éden, derramamento de sangue, um cordeiro, resgata a mesma coisa, estabelece uma aliança. E aí acontece o que nós vamos estudar agora, o que nós vamos ler. Através disso, a nossa carne está condenada. Através desse ato, o pecado e a condenação está sobre nós. Estamos agora vivendo em pecado. Calvino fala sobre a depravação total do homem, que não tem como agora, senão por uma intervenção divina, porque o pecado nasce já na carne, e nasce mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito, que a nossa carne é terrível. Quem ensinou uma criança de 1 ano a fazer birra? Você ensinou? Eu não. Quem ensinou ela a não dividir? Quem ensinou ela, já pequenininha, as malcriações? Ninguém. Porque o pecado já vem condenado nessa carne, e nós estamos condenados para a morte. Estamos presos nisso, estamos presos no pecado, presos nessa morte. Aí, quando acontece tudo isso, sabe o que acontece, Romildo? O homem entrega a chave para o capiroto e fala: está aqui, toma conta. Sendo que no capítulo 1 Deus tinha falado que o homem era para dominar, mas através do homem ele entrega essa chave para Satanás, e ele começa a dominar e fazer o que ele quer. E agora nós temos que fazer sacrifício. Temos que fazer sacrifício. Mas olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz:
Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Olha só, agora precisa quebrar isso. Passam milhares de anos, Deus estabelece, mostra a lei através de Moisés. Moisés faz maravilhas, faz sinais, recebe uma nova lei agora, como deve agir, como temos que fazer. O tabernáculo, Deus vai mostrando e vai fazendo. Então começa a viver todo esse período. Mas e a conexão de novamente com Deus? O tete a tete, a comunhão com o Pai, cadê? Era só para alguns, só os sacerdotes. E agora? Eu imagino uma reunião celestial. Nós precisamos agora fazer algo. Através de um homem, o pecado entrou no mundo. Está condenado. Todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. E eu quero restabelecer essa conexão. Só que para restabelecer essa conexão, precisa haver derramamento de sangue. Para restabelecer essa conexão, essa comunhão com Deus, precisa haver sacrifício. Eu imagino Deus gritando: ô Pai, deixa comigo, eu vou. Aí João Batista, cara, olha para ele e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tem que vir agora, e ele vem como homem, como segundo Adão. Mas lembra do Cordeiro de Gênesis? Lembra do Cordeiro agora de Êxodo que a gente leu? Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. E aí Jesus vem para nos libertar do império das trevas. Aí Jesus vem para nos transportar agora para o reino da luz. Mas Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Precisava derramar sangue. E é interessante que você vai olhando o Antigo Testamento, tudo vai apontando para Jesus, tudo vai apontando para Cristo, que haveria uma reconexão novamente, haveria agora um jeito de trazer a comunhão de novo. Os profetas vão falando. Olha só, Moisés recebeu uma lei, Moisés realizou no deserto sinais, realizou maravilhas, mas agora haveria um que traria a lei diretamente do trono da graça, realizaria, como realizou, sinais, maravilhas, cura, prodígios. Ele vem representando com autoridade sobre a terra. Ele vem. E é por isso que os fariseus ficavam loucos. Eram os guardiões da lei. Olhava aquilo e falava: mas como que pode? Moisés fez isso. Moisés instituiu. Por acaso você é maior que Moisés? Sabe de nada, inocente. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. É Jesus. É Jesus. Mas para isso acontecer, precisava de um sacrifício do Cordeiro. Precisamos derramar sangue para que a morte que nós estávamos sentenciados fosse tirada.
para que agora nós fôssemos livres, para que aquele castigo, para que aquela sentença de morte que estava sobre mim e você, precisava haver derramamento de sangue. Então Jesus vem, derrama seu sangue como cordeiro, morre na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, e julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, vivam não mais para si, mas por aquele que morreu na cruz. Então o pecado entrou através de Adão. Precisava dessa remissão, precisava dessa libertação. Jesus vem, morre na cruz. E eu fico imaginando, de verdade, eu fico imaginando a cena. E todo mundo já assistiu Paixão de Cristo, assistiu vários filmes. Só que chega nessa época, nós ficamos emotivos muitas vezes. E vê aquele vidinho, agora tem um vídeo circulando com a música top, que Jesus todo ensanguentado, com coroa de espinho, pá, sentado, e aí venda a pessoa, e aí abre a porta, tira a venda, e Jesus está ali. E a gente chora pra caramba, a gente fica emocionado, fala: nossa, foi por mim. Só que nós esquecemos de viver isso. Nós esquecemos de viver essa liberdade que Cristo nos entregou, essa liberdade e essa autoridade que Ele colocou sobre mim e sobre você. Sabe por que nós esquecemos? Porque se foi tão impactante para mim e para você, por que nós não falamos para o próximo? Que está condenado, que está indo para o inferno. Nós não apresentamos a liberdade de Cristo Jesus, que foi para isso que Ele nos libertou, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, para viver algo novo, para ter agora, restabelecer aquela comunhão com o Pai, aonde Deus vinha lá no Jardim do Éden, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva, e se perdeu quando eles colocaram o pecado no mundo. Agora vem Cristo, restabelece de novo essa conexão, e hoje nós podemos chegar, livre acesso, e não só na viração do dia, mas nós podemos de manhã, à tarde, à noite, conversar com o nosso Pai. Nós podemos chegar e falar: Pai, eu estou aflito, Pai, eu estou com medo, Pai, é assim, Pai, o que eu faço? E aí nós batemos no peito: o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Só que nós não perguntamos para o nosso Senhor o que Ele quer que a gente faça. O Senhor quer que eu faça o que hoje? Quer que eu age assim? Quer que eu age assado? Quer que eu faça como? O que te agrada? E a maioria de nós pensamos o seguinte: cara, eu não vou pecar porque senão eu vou para o inferno. Pensamos ou não pensamos? Ou só eu que pensava assim? Ai, eu não vou pecar. Nossa, pequei, ai, Deus me perdoa. Ai, pá. Não, se pecar vai para o inferno mesmo, isso é fato. Só que nós devemos pensar ao contrário. Eu não vou pecar, vou fazer de tudo para não pecar, porque eu não quero desagradar Ele, porque eu amo tanto Ele, que eu não quero desagradar Ele. Eu amo tanto Ele, que eu não quero pisar na bola com Ele, cara.
Consegue entender a diferença? Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu já falei isso aqui. Eu amo comer cebola, muito, mas a Rê não gosta, porque ela fala que no Egito tinha muita cebola, né? E aí quando eu comecei a namorar ela, falou: ah, amor, não gosto que você come cebola, que não sei o que, parará. Eu posso comer, posso ou não posso? Posso, mas por amor a ela, porque ela não gosta, porque desagrada a ela, eu não como mais. Como no rango, normal, mas cru igual eu comia antes, não. Por amor a ela, para não desagradar ela, por amor a Jesus, eu não vou pecar. Por amor a Jesus, para não desagradar a Ele, eu não vou escolher esse caminho, cara. Eu não vou escolher ver esse vídeo. Por amor a Ele, eu vou esquecer isso aqui e vou conhecer o que Ele quer que eu conheça. Por amor a Ele. E nós, muitas das vezes, estamos presos em tantas outras coisas. Estamos presos no dia a dia, na correria do dia a dia, que a última coisa que nós fazemos é falar com o Criador. Quando falamos, deixa eu te falar um negócio, isso é um outro dia que eu vou ministrar, mas correria é pecado, saiba disso. Correria é pecado. Então se você está na correria, tu está em pecado. No 7º dia Deus fez o quê? Contemplou a obra que Ele criou. Ele contemplou a obra que Ele criou. Ele parou para meditar. Ele parou para olhar. E nós queremos fazer. E esquecemos. Precisamos parar. Falar: e aí, papi? Sentar no colo dele, pegar o aconchego dele. Esquecemos. Queremos. Fazemos. E não é sobre fazer. Não é sobre fazer. Jesus vem, realiza sinais, milagres, maravilhas, prodígio, arrebenta a boca do balão, divide a história. Aí o que acontece? Jesus vai para a cruz. Derrama sangue, morre. Lembra daquilo que eu falei sobre o cordeiro? Ele morre, pendurado no madeiro. O cordeiro morre, derrama o sangue, nos reconecta com o Pai. E depois de 3 dias acontece o fenômeno. Só que durante esses 3 dias, Senhor Jesus desce ao Hades e se apresenta para aquela galera que morreu há 2000 anos atrás. E aí, champs, eu sou Jesus. Dá para ir para América. Se apresenta. Eu imagino, cara. Eu imagino de verdade. Comecei a imaginar e fiquei pensando. Abraão pensando, cara, essa revelação é ele. Agora a gente não está mais condenado. Eu imagino Moisés. Cara, eu escrevi uma lei sobre você, velho. Imagina os profetas. Imagina Isaías. Que falou sobre ele. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Imagina. Falou assim: eu sou. Sabe esse cara que você falou aí? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, eu vim aqui. Eu sou o príncipe da paz. Bora.
porque era pela fé. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11: pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé, era pela fé, não tinha, era somente pela fé. Aí Jesus vem, cara, não mudou, é pela fé, é pela fé. Aquele que pela fé crê será salvo, mas aquele que não crê, esse já está condenado. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal modo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para todos, aquele que nele crê, ou seja, que tem fé nele, tem fé que ele veio em carne, morreu numa cruz e ressuscitou, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos seres eternos. E aí entra uma discussão. Mas nós somos seres eternos, ou para o inferno ou para o céu. A escolha é sua, você decide. Aí Jesus vem, prega no Hades. Lembra que eu falei para vocês que Adão pegou a chave e falou assim: tô aí, capiroto, com a atitude de desobediência dele, entrega a chave. Jesus agora desce ao inferno. Imagina agora Jesus entrando dentro do inferno, acapetaiado, gritando, gemendo. Jesus, aquele resplendor de glória, cara, iluminando as trevas, com toda a autoridade, porque toda a autoridade me foi dada, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus chega, cara, Jesus chega. De verdade, eu tenho a mesma imaginação que o meu pastor. Eu acho que Jesus meteu o pé na porta. Meteu o pé na porta, véio. Pá! Entrou. Satanás lá sentadão no seu trono, achando que estava abafando. Ai, matamos o cordeiro. Jesus vem, dá aquela olhadinha para ele. Ele já se dobra. Tamanha é a glória e a presença de Deus. Pega pelo chifre e agora começa a passear pelo inferno. Alô? Espera aí. Dá a chave. Adão te entregou, o primeiro Adão, eu sou o segundo, me dá a chave. A chave da morte, a chave do inferno. Jesus vai e resgata e traz. Arrasta, humilha, mostra a autoridade que ele tem. E agora toda a autoridade está sobre ele, o governo está sobre ele. Aí o terceiro dia, as mulheres vão lá. Por que procurai entre os mortos aquele que vive? Por que procurai? E por que nós muitas vezes vendemos essa mentira do chocolate? Não sou contra você ganhar um chocolate, mas muitas das vezes nós temos nos calado. Todas essas histórias que eu li para vocês aqui, dessas culturas, eu podia falar dos gregos, dos romanos, podia falar N. Todos falam de uma ressurreição, fala de um ressurgimento, fala de aconteceu algo extraordinário. Só um dividiu a história. Só um trouxe a liberdade para mim e para você. Só um levou naquela cruz o pecado, a dor, a enfermidade. Isaías 53 vai falar sobre isso.
Só um. E na maioria das vezes, nós nos calamos, esquecendo de falar dessa nova aliança, esquecendo de falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas ao nosso redor. Nós só falamos assim: a Páscoa não é chocolate não, viu, filho? E aí damos o chocolate, pá. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. O que Jesus fez por nós. E entregou para mim e para você agora uma liberdade. Entregou para mim uma nova conexão com o Pai. E nós podemos todas as coisas agora nele. Nós podemos todas as coisas. Fique de pé no seu lugar. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Isaías 53, versículo 4, nos diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Através do sacrifício de Jesus, através do derramamento de sangue de Cristo, do Cordeiro, hoje eu e você nós podemos viver, e nós não agora estamos sobre aquela tutela da morte e do pecado. Hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje nós temos essa marca, e quando o Pai olha para mim e para você, Ele vê este sacrifício.